Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre peneiramento e moagem com análise granulométrica. Então nós vamos usar essa bancada, nós temos bem à esquerda, abaixo do painel de comando, então, a balança. Então, depois ao lado nós temos um moinho de rolos, no meio um moinho de facas e depois nós temos então um moinho de bolas. Nós vamos fazer a moagem do material. Mas para nós termos uma noção da estimativa de consumo energético, nós precisamos do diâmetro D80 antes da moagem e o D80 após a moagem. Para nós descobrirmos esses valores do D80, o que nós vamos fazer é um peneiramento antes, e aí nós vamos calcular, qual modelo que melhor se ajusta, que os dados ficam melhores ajustados, RRB ou GGS. E aí depois a gente faz a moagem, peneira novamente o material, descobre a qual modelo os dados melhores se ajustam, e aí a gente descobre o D80 antes e após a moagem. Então vou mostrar para vocês as amostras que a gente vai ter para esse método. Aqui então, pessoal, nós temos uma amostra de trigo e uma amostra de arroz. Elas já estão pesadas certinho, 200 gramas de cada uma dessas amostras. Elas vão ser colocadas então nas peneiras para serem agitadas. O arroz vai ser moído no moinho de rolos, o trigo vai ser moído no moinho de rolos e o arroz vai ser moído então no moinho de facas. Aqui está organizada a série de peneiras, então, do menor para o maior número, Então aqui a gente tem, uma abertura de peneira grande e lá embaixo a gente vai ter as peneiras mais finas. Abaixo nós vamos ter então o fundo, Ou também chamado de panela. Aqui então nós temos o agitador de peneiras, ele vai ser utilizado então na intensidade 10 durante um tempo de 10 minutos para fazer o peneiramento. Então eu vou colocar para fazer o peneiramento do trigo, peneiramento do arroz e aí depois eu passo esses dados para vocês. Então pessoal, após feito esse peneiramento, nós vamos usar o trigo aqui no moinho de rolos. Então o moinho de rolos, eu vou ligar ele. Agora está ligado o moinho, Ele está pronto, ready, então, para ser usado. Aqui nós temos um silo onde é feita a alimentação e lá embaixo, então, ficam os rolos. Eu vou tirar aqui o silo para mostrar para vocês os rolos. Nós temos rolos estriados, Ai, não vai ter luz ali. Vocês conseguem ver, não ficou muito iluminado, Mas nós temos dois rolos. Vou tentar aqui por baixo, Esse daqui ele é solto, É um rolo, não está preso no eixo. E esse outro aqui, o da direita, ele tem, ou de cima, porque está virada a câmera, a gente tem ele preso ao eixo. Aquelas partículas que vocês veem ali, então, são sólidos, de outras moagens que ficaram presos. Eu vou abrir, a gente consegue fazer um ajuste. E aí a gente vai separar, A gente regula a abertura, para nós determinarmos então qual é o tamanho que a gente quer coletar as partículas após esta moagem. Então, esse ajuste que eu acabei de fazer é aqui do lado, A gente ajusta então a espessura entre o rolo. Ficou muito pequeno agora. Pronto, então nós vamos usar essa espessura ali entre o rolo. Eu vou colocar o silo novamente aqui em cima, vou prender ele, eu vou jogar... Desculpa que eu virei a câmera. Eu vou jogar então os 200 gramas de trigo e vou, com o cronômetro, medir quanto tempo vai demorar então para fazer essa moagem. Então aqui, pessoal, os rolos já estão girando lá embaixo. Eu vou jogar esses 200 gramas aqui. E vou disparar o cronômetro. Eu vou ter que parar de gravar porque eu não vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas eu vou gravar para vocês durante a moagem para vocês verem. Aqui embaixo está saindo o trigo moído e acabou. Foi rapidinho. Aqui nós temos o trigo após passar no moinho de rolos já. Olhem a aparência que o trigo ficou. Então agora eu vou colocar esses 200 gramas lá no agitador
de peneiras e aí vocês vão conseguir ter informações sobre a granulometria, né, desse trigo moído. Pessoal, eu vou pesar para vocês as peneiras, para que vocês tenham a massa delas certinhas, né, ó, 404 gramas, é a peneira ABNT 4, Tyler 4, Tyler Mesh 4. Nós temos 371 gramas na peneira 6, 364 gramas na peneira 8, 375 gramas na peneira 10, 385 gramas na peneira 14, 413 gramas na peneira 20, 360 gramas na peneira 28. E essa é a primeira série que a gente vai usar, né? Vamos usar primeiro essas 7 peneiras e aí se algo ficar no fundo, daí eu vou usar as outras peneiras menores. Então a gente tem 323 gramas no fundo. Enquanto estiver agitando ali, eu venho aqui e peso as outras para vocês verem, terem os dados de massa. Aqui nós temos 356 gramas na peneira 35, a peneira 48 nós temos 380 gramas, a peneira 65 nós temos 348 gramas, a peneira 100 nós temos 345 gramas, nós temos 342 gramas na peneira 150 e 338 gramas na peneira 200. Agora então o que eu vou fazer, as primeiras 7 peneiras estão aqui, eu coloco aqueles 200 gramas que foram moídos ali em cima, nós vamos colocar a tampa e prender as peneiras aqui no agitador. Então a gente gira aqui para elas ficarem bem presas. E aí eu vou deixar 10 minutos então agitando e vou pesar elas de novo. Bem, agora que elas já estão bem presas, eu vou colocar para agitar. Bem, pessoal, agora então desligou o agitador, a gente solta aqui em cima e vamos pesar de novo as peneiras para saber quanto ficou de massa em cada uma delas, para a gente calcular as frações, né? E aí a gente saber também fazer a análise granulométrica diferencial, acumulada, retida e passante, e fazer o ajuste aos modelos então. Nós temos o seguinte então, ó, algumas partículas ficaram na primeira peneira, nós temos uma massa de 405 gramas, na peneira 4, na peneira 6, nós temos 413 gramas, na peneira 8 ficou bastante, nós temos 464 gramas, na peneira 10 nós temos 412 gramas, na peneira 14 nós temos 394 gramas, na peneira 20 nós temos 415 gramas, na peneira 28 nós temos 360 gramas, nós temos um pouquinho que ficou no fundo, ó, 326 gramas. Então, essa quantidade aqui que ficou no fundo, a gente precisa colocar no agitador também, né? Para ocorrer a separação. Então, aqui o que nós vamos fazer, ó, vamos colocar essa massa no agitador e eu vou colocar essa nova sequência de peneiras acima do fundo. Então, vou colocar para agitar de novo e a gente vai pesar depois de 10 minutos.
Então aqui, pessoal, são as outras peneiras mais finas, ó, a sequência daquelas que eu já usei. Aqui então, pessoal, parou a agitação da segunda etapa de peneiramento do trigo moído. E aí então eu vou pesar e mostrar para vocês quanto ficou distribuído em cada uma das peneiras. A peneira 35 então ficou com uma massa de 357. A peneira 48 com uma massa de 380 gramas. A peneira 65 com uma massa de 349 gramas. A peneira 100 com uma massa de 345 gramas. A peneira 150 com uma massa de 342 gramas. E a peneira 200 com uma massa de 339 gramas. E a gente ainda tem aqui no fundo, ó, um pouquinho de pó, né, obtido. Então o fundo ficou com 323 gramas, então nós temos alguma quantidade ainda que ficou retida aqui no fundo. Bem, pessoal, agora que nós já temos os dados então para o moinho de rolos, foi utilizado trigo, agora nós vamos moer 200 gramas de arroz aqui no moinho de facas. Então vou abrir aqui para vocês verem o moinho de facas. Nós temos um eixo aqui no moinho de facas, ó, esse eixo vai girar em altas velocidades. Vocês viram que a gente tem umas lâminas aqui e as lâminas que estão presas no eixo, ó. Então o moinho vai girar em alta velocidade. Aqui embaixo, então, a gente tem uma tela, ó. Essa tela é presa aqui por baixo no moinho. Então a gente tem um acessório aqui que prende a tela ali embaixo, ó. Esse acessório aqui, a tela vai em cima dele e nós prendemos aqui embaixo. A mão só eu não consigo. Assim então, ó, a tela está em cima do acessório. E aí a gente encaixa aqui e parafusa. Então vai parafusado. O arroz cai daqui desse silo, né, que é um funil de alimentação. Ele vai escoando e enche a câmara aqui de moagem. Então o arroz fica recirculando. Quando as partículas forem menores que a abertura da nossa tela aqui, ele vai ser coletado aqui embaixo num bocal que tem. Nesse bocal aqui, ó, do acessório. Neste bocal. Então, para a gente não perder as partículas, a gente geralmente prende esse recipiente ali no bocal e vai coletando, então, as partículas já moídas. Eu vou preparando aqui e mostro para vocês. Bem, pessoal, o moinho de facas, né, como ele é bem perigoso, vocês podem imaginar. Então, ele tem aqui uns dispositivos de segurança, ele só abre se essa porta, ele só liga, né, se a porta estiver fechada. Então, aqui ele já está pronto para funcionar, ó. E aí, então, ele já está girando, mas ele está girando com uma frequência muito baixa ali. Então, eu vou aumentar aqui, ó. Ele vai aumentar o barulho. E aí eu vou jogar os 200 gramas e vou... quando eu jogar esses 200 gramas, então, nós vamos ter... vou contar o tempo com cronômetro, como a gente fez para o moinho de rolos. Deixa só eu passar para vocês o tempo que foi no moinho de rolos, ó. Demorou 10 segundos e 50 centésimos para moer os 200 gramas de trigo no moinho de rolos. A gente vai conseguir calcular, né, qual é a capacidade desses moinhos e comparar, então. Isso vocês vão fazer depois com os dados. Eu vou passar os dados de tempo de todos os moinhos. Então aqui, pessoal, tem um socador, né, se por acaso entupir, né, a gente nunca pode pôr a mão porque o moinho vai estar girando ali em alta velocidade, é um risco grande. Então eu vou despejar aqueles 200 gramas que estão separados aqui no potinho e vou disparar o cronômetro, tá? Eu não vou conseguir gravar isso, mas aí depois eu gravo a moagem acontecendo para vocês verem. Então ali, ó, tá descendo o arroz já e aqui embaixo a gente vai coletando as partículas. Pessoal, então num tempo de 6 minutos, 38 segundos e 28 centésimos, nós paramos de moer, né? Terminou a moagem daqueles 200 gramas de arroz. Então eu vou
pesar, né, esses 200 gramas de arroz agora nas peneiras para a gente identificar então a fração, né, que ficou retida em cada uma das peneiras. Agora então, pessoal, eu vou colocar esses 200 gramas de arroz aqui em cima e eles vão ser agitados por 10 minutos. Então aqui, pessoal, terminou o tempo de agitação e eu vou pesar essas peneiras para passar os dados para vocês. Aqui então, pessoal, a peneira 4 não ficou nada retido, 405 gramas. A peneira 6 não tem nada retido, 371 gramas. A peneira 8, 364 gramas. Aqui nós temos a peneira 10, 380 gramas. A peneira 14, 524 gramas. A peneira 20, 446 gramas. A peneira 28, 370 gramas. E aqui a gente tem o fundo, né? Que é o que a gente vai passar depois, ó. Então o fundo vai ser aglomerado, juntar tudo aqui, ó. Botar na tampa aqui do potinho. E eu vou colocar para peneirar isso aqui que está no fundo nas outras peneiras mais finas. Então aqui, pessoal, tá a outra quantidade que nós temos de arroz que foi moído, ficou retido no fundo, vai ser agitado por 10 minutos e depois eu peso para vocês terem os dados. Então aqui, pessoal, terminou o tempo então de agitação e eu vou pesar então essas peneiras para que vocês tenham as massas acumuladas. Na peneira 35, então, nós temos 361 gramas. Na peneira 48, nós temos 382 gramas. Na peneira 65, 349 gramas. Na peneira 100, 346 gramas. Na peneira 150, 343 gramas. Na peneira 200, 339 gramas. E aqui no fundo, ó, tem quanto um pozinho só. Então 323 gramas deu no fundo. Então assim, pessoal, nós encerramos a nossa aula prática de moagem e peneiramento. O que vocês vão precisar? Com os dados antes da moagem, vocês vão fazer os ajustes aos modelos de RRB e GGS. Vão determinar o D80 do arroz e o D80 do trigo. Vocês vão pegar os dados, então, obtidos no peneiramento após a moagem e vão calcular também qual é o modelo que melhor se ajusta para o arroz e para o trigo moído e vão encontrar pela equação do modelo qual é o D80 para o trigo e para o arroz. Então, vão substituir isso nas equações que vocês já têm, já viram, então, para a estimativa do consumo, né, de energia, da potência necessária para os equipamentos. E como a gente não tem todos os valores para aquelas equações, a gente vai ter o valor da capacidade, vai ser a massa que vocês moeram no tempo que foi registrado, então, no cronômetro. Mas a gente não tem o valor da constante do equipamento, por exemplo. Então, nós vamos encontrar valores de potência em função da constante de equipamento, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Um abraço e até mais.